Boa tarde a todos. Hoje, 29 de novembro de 2018, continuamos o tema Tesla. Vamos ver se conseguimos ir até o fim. Tesla, o grande inventor, o grande do século XX. Ali está mostrando a torre Wardenclyffe. Parece essas antenas de celular que tem hoje. É mais ou menos a intenção era transmitir sem fio a eletricidade. Complexo da estação Wardenclyffe, Colorado Springs, Colorado, se não me engano. Ali é o laboratório de Tesla. A torre, como é que ela funciona, o esquema, como é que ela funciona por dentro, 57 metros, 187 pés. Pode passar. Acima do solo é um transformador. A magia da torre Wardenclyffe está na antena, sobre o solo. Então ela faz o caminho inverso. Ela conduz a geomagnetismo da Terra para a condução da eletricidade. Tesla Power, Shoreham, transmitor magnífico, ou magnificente. Enorme quantidade de eletricidade através da atmosfera. Então ele usa também o plasma, a atmosfera e a ionosfera. As outras câmeras estão tudo ligadas. Ali também mostra os esquemas elétricos. Dá para ir passando. Luiz Timóteo. Pode ir passando. Ele aproveita a ressonância da própria Terra. Cada organismo tem uma ressonância, cada elemento químico tem sua ressonância própria. Teorias da propagação de Tesla, ressonância da Terra. A origem, a velocidade é infinita. 240 km por segundo. Oi? O que é aquele 471 ali? 471 mil? 240 km por segundo. É bastante. 240, tá ali. Uhum. Ali também a propagação no planeta Terra. Pode ir passando. Ressonância da Terra. Existe no espaço a ressonância Schumann, então tem dois tipos de ressonância. Rafael Felisberto, um abraço. Ali continua explicando, 11,79 Hz. Ressonância longitudinal principal. 7,9 Hz, a ressonância Tesla é 11,8 Hz. Ali a sequência de ressonância de Schumann que eu falei. Aí descreve o receptor, o transmissor, o receptor, as várias utilidades ali, as descobertas, os aproveitamentos, a transmissão sem fio, Sistema Mundial de Transmissão Sem Fio, Tesla Wireless World System, Sistema Mundial de Transmissão Sem Fio. Então ele antecipou em pelo menos 100 anos, né, o que a gente tem hoje. Colorado Springs, 1899. Ali, JP Morgan, os caras que ajudaram ele, o banqueiro, Thomas Edison, que era o patrão, John D. Rockefeller e o Henry Ford, que é o inventor do automóvel. Todos esses senhores, todos fizeram para as ideias de Tesla não fossem adiante. Então, infelizmente, eles acabaram atrapalhando o Tesla, por isso que ele ficou esquecido e atualmente o pessoal está estudando ele de novo. O melhor carro, o melhor sistema tudo é Tesla. Passou até um filme no fim de semana mostrando o T, provavelmente era o Tesla, Viagem no Tempo. Profeta ou Prophet? Então ele era um profeta, enquanto o JP Morgan só queria saber de lucrar com a transmissão das torres, já tinha os fios de cobre. Então ele não abria mão de ganhar o dinheiro que já ganhava.
E o Tesla não estava interessado em dinheiro, estava interessado em melhorar as condições da humanidade. Em 1905, depois de algumas exibições elétricas surpreendentes, Tesla e sua equipe tiveram que abandonar o projeto para sempre. Então foi que teve um incêndio e andaram roubando também. Se acredita que os militares roubaram, talvez o próprio projeto HAARP, alguns projetos de raio mortal, alguma coisa que foi usada na Guerra do Golfo e no Iraque tenha sido coisas que ele teria estudado e os militares teriam aprofundado. Chamaram ele de louco, porque ele estava falando em estudar discos voadores, em se comunicar com extraterrestres. Mistério Tunguska, e ele questiona aquele meteoro que caiu em Tunguska. Esse aí que destruiu os dinossauros, né? Ah, não, foi 200 milhões de anos atrás, aqui, não? Uhum. Semelhante àquele dos dinossauros, mas não tão potente, talvez. Né? E a hipótese OVNI, viajantes de outros planetas, buracos negros, antimatéria, tem várias proposições. Mas o mais provável que seja teria sido um asteroide mesmo. Mistério Tunguska. Teorias. Há quem diga que Nikola Tesla inventou uma super-arma, seria o raio da morte. Ele chamou o raio da paz, mas outros se referem a ele como raio mortal. Diz que ele era capaz de quantidades terríveis de destruição. Essa arma detinha o poder de destruir exércitos inteiros e aniquilar completamente alvos do outro lado do mundo. É interessante aí que, se tu lê os Vedas, a destruição de 2 cidades lá na Índia, Harpa e não lembro o nome da outra agora, provavelmente foi nuclear. E os Vedas falam em destruição nuclear com armas como se fossem milhões de sóis semelhantes a essa do raio mortal de Tesla. Já teria, 3 mil anos atrás, já teria alguma coisa nesse sentido. A hipótese dos astronautas antigos. O próprio Tesla afirmava ter construído e testado uma arma no crepúsculo da sua carreira, quando estava idoso já. Mas dessa altura eles se tornaram cada vez mais excêntricos, alguns vezes até ao ponto da loucura. Tanto que ele terminou no hotel dando comida para rolas, para pombas, e totalmente isolado. O projeto foi desfeito. A gente já passou adiante. Ali a Torre Wardcliffe. Mais um. Torre Wardenclyffe? Não, esse aí. Uma super arma. O plano era construir torres semelhantes às principais cidades do mundo, permitindo que a energia e a informação fossem transferidas de um ponto a outro, até pela atmosfera e pela geosfera também. Infelizmente, para a Tesla, seus financiadores abandonaram antes que ele pudesse terminar seu trabalho e depois ela foi destruída. Mas dizem que os russos estão fazendo uma. Pelo menos saiu no noticiário. Tem muita gente interessada nesse tipo de experiência. Foi a explosão Tunguska o teste Tesla com seu sistema de transferência de energia sem fios? Não, né? Foi um meteoro mesmo. Almirante Perry. Tá aí, Torre Wardenclyffe. Sistema ressonante Terra-Lua. Será que as minhas descobertas serão para o bem das pessoas? Então ele se questionava. Hoje em dia temos o projeto HAARP e outras bombas ultrassônicas. Então muita coisa foi usada militarmente. Assim como o Leonardo da Vinci já tinha alguns experimentos de guerra. O próprio Leonardo na época dizia que se ele continuasse, suas invenções seriam utilizadas para o mal e não para o bem. O que mostra ali? Ali continua Tunguska. Grã-Bretanha foi iluminada vários dias por um belo céu branco e amarelo, brilhante o suficiente para jogos na meia-noite de cricket e golfe. Por que esse efeito remanescente depois do evento? Tunguska é na Sibéria, então, né? Mas foi visto até na... Raio mortal. De todos os países que receberam a proposta,
A questão da guerra, a guerra ali da 1938-45, a Segunda Guerra. A ideia de Tesla foi levada a sério, ainda é uma questão de teorias da conspiração. Mas provavelmente os militares acabaram adquirindo projetos dele e utilizando. A pirâmide de Gizé é um dos melhores exemplos das antigas máquinas de energia. Era como uma central de energia e não um túmulo. Então a história, infelizmente, é contada mentira, né? A pirâmide não é túmulo de ninguém. Ela tem a Câmara da Rainha, a Câmara do Rei, mas são nomes, são dados. Na verdade, eles faziam experiências de saída do corpo, experiências transpessoais dentro da pirâmide. E ela é uma recepção também. Tanto que ela é alinhada com Ória, assim como tem Alfa, Beta e Gama lá em Ória, as Três Marias, Anitak, não lembro o nome agora. É o mesmo alinhamento em Ório e é o mesmo alinhamento também da pirâmide do Sol e da Lua pelos astecas lá na Península do Yucatán. Uma enorme estrutura antiga foi capaz de usar e passou mais de 3.000 anos e continua intacta, né? Então, o estudo das pirâmides, quem foram os construtores, quem foram... Aí entra a teoria dos astronautas antigos, e Atlântida e outras histórias. Na verdade, tem várias, mas as três são as mais famosas, mas são centenas de pirâmides. Pode passar. Farol de Alexandria, também teve iluminação. A própria torre em Paris também tem sua função de transmissão de energia, de rádio também. O conceito de Nikola Tesla para energia grátis, sem fios, a partir da crosta terrestre, a chave que falta para entender a tecnologia antiga perdida. Então se acredita que é alguma coisa que já era lá do tempo do Antigo Egito. Não se engane, as pirâmides do Egito não eram túmulos, e na verdade estamos falando algo muito mais sofisticado, uma tecnologia ambiental perdida, provavelmente desenvolvida por alienígenas extraterrestres. Tesla descobriu como transmitir eletricidade naturalmente, para acender uma lâmpada que ele segurava nas mãos. Aperfeiçoou o método de aproveitamento e transmissão de energia sem fios, usando o campo eletromagnético da Terra, localizado na torre Wardenclyffe, que ele construiu entre 1901 e 1917. Aplicou uma forma quase idêntica dessa tecnologia antiga usada no Egito há mais de 4.000 anos. E recentemente foram descobertos também que embaixo das pirâmides tem veias de água, então também é usado a água como transmissor ou acumulador de energia. Então é uma semelhança às pirâmides do Egito. Termoacústica, pirâmide, pulso, geradores de pulsos regenerativos, piezoelétricos, então que nem as antigas máquinas de ler os vinis, né? Época dos vinis ainda, termoacústica. É acústica, térmica e piezoelétrica também, com cristais. Oi? E regenerativo, porque casos de cura também e até manutenção, como eram mantidas as múmias intactas dentro da pirâmide. Foram feitas experiências com mini pirâmides e realmente elas conseguem manter alimentos em boa qualidade. O que fala ali também? Analogia, realização. Analogia é uma bomba manual que bombeia uma esfera, indicadores responde a toda a esfera. No seu gráfico de analogia, cada impulso da bomba é sentado com a mesma força em todos os pontos da esfera. Oi? É sentido. Gráfico de realização, como a Terra poderia ser usada como meio para a distribuição de eletricidade sem fios, usando o princípio da analogia gráfica. Então, uma se comunicando com a outra e transmitindo por toda a Terra. As pirâmides estão construídas na superfície da Terra. Enquanto o nosso planeta se move a uma velocidade de 1.000 km por segundo, é 30.000 por hora, né? Metros por hora, uma coisa assim. Em torno do Sol, rotação em torno do buraco negro da galáxia, rotação da galáxia. 1 km por segundo, 3 vezes a velocidade do som. Mesmo que o campo magnético seja muito fraco, a velocidade é enorme. É 84... Não, o que é ali? Tensão induzida igual a intensidade do campo magnético, comprimento do fio e velocidade de movimento.
Sim, é uma fórmula física. Né? O vento solar interage com a magnetosfera. Lembrando que a Terra tem a camada de proteção magnética, senão nós teríamos sérios problemas com os ventos solares, que a cada 10 anos aumenta bastante os ventos solares. Mesmo com a distância de 161 milhões de quilômetros. Né? O que mostra ali? Torres a grade planetária. Aí tem a ver também com as linhas Ley, as famosas linhas Ley, que são linhas de força eletromagnética existentes no planeta. Geralmente em áreas consideradas sagradas, sítios arqueológicos sagrados, como Stonehenge e outros. Triângulo das Bermudas, entre outros. Formando uma grade energética. Inclusive, é um alinhamento entre os grandes templos antigos com essas grades energéticas. Aqui a turbina de Tesla. É uma turbina de fluxo centrípeta, 100 lâminas e reversível, patenteada em 1913. É usada até hoje, né? Em 1912, e ali vai descrevendo. Discos voadores. Aí ele começou a estudar discos voadores também, antigravitação. Isso os nazistas também usaram, fala da eletrostática. Vários pesquisadores testaram e hoje já tem até discos feitos aqui na Terra mesmo. E dizem que até o próprio avião invisível tem tecnologia nesse sentido aí, para ficar invisível, não ser captado pelos radares. E ali estaria um esquema de um disco voador. Em 1911, ao New York Herald, que ele estava trabalhando em uma máquina voadora, antigravitacional. A minha máquina voadora não terá asas nem hélices. Você a pode ver no chão e você nunca imaginaria que ela era uma máquina voadora. E capaz de mover-se à vontade, descendente, ascendente. O primeiro disco voador do mundo. MHD Éter. É, um disco voador criado na Terra. Aí tem várias teorias. Se acredita, as mais aceitas são máquinas interdimensionais. Porque devido às grandes distâncias, então elas passam de dimensões para dimensões. Outra teoria é pelos buracos de minhoca, né? Mas mesmo assim tem que desmaterializar e rematerializar. E viajar à velocidade da luz para poder fazer grandes distâncias. Um sistema de energia o que é fixa? Tem um livro interessante que fala as Vimanas e as máquinas antigas. Máquinas voadoras na antiguidade. E fala em máquinas que usam mercúrio, geralmente são usados sistemas de mercúrio. E deve ter inspirado, isso está lá nos Vedas, nos livros antigos da Índia. Dizem até que Maomé usou uma dessas. Isso talvez tenha dado origem à lenda do tapete voador lá dos árabes. Que tinham, alguns povos já teriam usado essas máquinas e descreviam como se fosse tapetes voadores. Efeito de Ranke. Centrífuga, bomba centrífuga. Ali descreve como é que funcionaria o disco voador. Infelizmente, por esse tipo de estudo, ele foi chamado de louco, né? Mas ele via muito à frente. Alguns dizem que ele era um viajante do tempo, ou talvez um médium que captasse inteligências bem superiores a nós. Aeronaves dirigidas eletricamente, transportassem passageiros. Aí fala também o carro elétrico, de Nova York para Londres em 3 horas. Então, realmente, o negócio era muito... Hoje temos aviões supersônicos, velocidades surpreendentes e solicitações recentes da Freedom of Information Act. É o ato de liberdade de informação do FBI, então, até para liberar tudo que os governos têm a respeito de discos voadores, pesquisas secretas. Então, em 1931, já tinha esse Pierce, George Westinghouse, já tinha alguns carros elétricos. Então, o carro elétrico já era para estar rodando há muito tempo. Isso aí choca com a indústria do petróleo. Né? Quem manda no mundo é a indústria do petróleo. Tanto que o presidente dos Estados Unidos ele é contra o aquecimento global, porque ele foi financiado pela indústria do combustível, que infelizmente é a favor da poluição. Né? Eles pensam a curto prazo, eles não pensam daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos.
apenas querem ganhar dinheiro em pouco tempo. E o paradoxo disso é que as grandes, como Abu Dhabi e outros, estão usando luz solar, vento. Eles mesmos que foram erguidas, e magnetismo também, e carro que anda sozinho, foram erguidas com o preço do petróleo, com a indústria do petróleo e investindo em tecnologias novas. Ali fala um pouco do Otto Morgan, carro elétrico misterioso, sem baterias. Claro, ali é sensacionalismo de tem que ter bateria, não tem como. Né? Inclusive hoje tem modelos que são elétrico e solar, ou elétrico com gasolina junto, híbrido. Mas tem que ter bateria. Mesmo aqueles que são somente elétricos, tem que ter bateria. Tem já hidrogênio, nitrogênio, já tem alguns protótipos. Tem ônibus circulando, alguns ônibus, caminhões. Tem até colheitadeira que anda sozinha. Para alguém que era brilhante, seus pontos de vista sobre a estrutura social eram bastante infelizes. Num dos seus escritos, Tess explicou que ele uma vez adorou as mulheres, mas a sua perspectiva começou a mudar no momento quando as mulheres começaram a competir mais com os homens em muitos aspectos da sociedade. Infelizmente, pelo jeito, ele era machista. E ele acabou dando preferência pelas companhias dos pombos. Razões por que Tesla nunca caía as polêmicas. Né? Essa visão da sociedade afastou o famoso inventor da ideia do casamento, ao mundo do celibato interno. Nikola Tesla atribuía seu intelecto presente pura invenção à sua mãe, que era uma inventora. Estranho, né? Aí ele morre em 5 de janeiro, na manhã de 8 de janeiro de 1943, aos 85 anos. Funeral de Tesla, exausto em 12 de janeiro de 43, Catedral São João Divino, Manhattan, Nova York. St. John Cathedral. Corpo cremado, suas cinzas levado a Belgrado e Iugoslávia. Antiga Iugoslávia, hoje é Sérvia e foi dividida, né? Sérvia, Kosovo, vários outros. As 10 invenções de Tesla que mudaram o mundo. Corrente alternada, temos até hoje. A luz, não a luz em si, mas como trabalhar a luz. Feira Mundial de Chicago, iluminação das cataratas, raio-x, então junto com o Röntgen, o rádio junto com o Marconi e junto com o padre Landel de Moura. Controle remoto, até o controle remoto. Motor elétrico, a robótica, então ele antecipou. Interessante que na história, lá no século XVII, XVIII, já tinha alguns protótipos de robôs, né? Já tinham pessoas que se preocupavam com os autômatos. O laser, máquinas não letais, Orwelliano, George Orwell, comunicações sem fio e energia livre limitada, então antecipou a internet também, e o Wi-Fi. $150 mil, JP Morgan financiou, depois cortou o dinheiro. As primeiras comunicações do mundo. O homem de ciência não visa um resultado imediato. Ele não espera que suas ideias avançadas sejam prontamente entendidas. Leva em torno de 50 anos para serem em prática. Seu trabalho é como de plantador para o futuro. Seu dever é de estabelecer as bases para aqueles que estão por vir e apontar o caminho. Ele vive e trabalha e tem esperanças. Deixe que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com seu trabalho e realização. O presente pertence a eles, mas o futuro pertence a mim, pertence a todos, né? Tem uma história que ele não quis receber o prêmio Nobel, né? Realmente ele não gostava muito de congratulações. Então era isso. Boa noite a todos. E ali os macaquinhos que não querem ver nem ouvir, nem... E tem muito da ciência assim, né? Não quer ver, não quer ouvir, não quer escutar. Um abraço.
in us and we'll